Espero e torço que todos estejam bem. Hoje eu vou contar uma história bem interessante. O dia que eu fiz um aluno chorar. Não me orgulho disso, mas eu vou contar para vocês. Gabriel, solta a vinheta aí, Gabriel. Meu nome é Alexandre Nascimento. E aproveita já e dá um like aí. E aí você pode estar se perguntando, mas eu vou dar um like por quê? Se você não contou ainda a história. Mas se você lá no final não gostar, você vai dislike, ou seja, tira esse joinha, como às vezes eu gosto de falar. Tá bom? Então, essa história aqui é sobre um caso que marcou muito minha vida, né? Minha carreira acadêmica, né? Fiz mestrado e doutorado em dentística. Sou professor da Faculdade de Odontologia de Pernambuco há mais de 30 anos, da Universidade Federal de Pernambuco também, da odontologia também desde 2007. E nessa trajetória inteira, como clínico, nessa trajetória inteira agora na Academia Pernambucana de Odontologia, esse caso realmente me marcou. E por que ele me marcou? Eu vou começar para vocês entenderem assim, a contar essa historinha como foi, né? Eu, professor da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, há muitos anos, professor de dentística, como eu já falei para vocês, estava na minha atividade diária, uma disciplina na época que atuei como a dentística laboratorial, e eu estava ali com os alunos. E no transcorrer desse processo todo, né, ou seja, faz preparo, restaura, tal, tinha forma de avaliar os alunos diariamente e a gente vai fazendo esse processo. E naquela época trabalhava-se com manequim, mas trabalhava-se também com dentes unitários, né? Ou seja, dentes que era feito um trabalho na mão ou em troquel e depois se fazia o preparo, se fazia a restauração e a gente avaliava esses trabalhos. E aí nessa caminhada toda, já em um determinado momento, já praticamente o último laboratório, se não o último laboratório, a faculdade inclusive era uma faculdade que hoje o prédio ele existe, mas não é mais o prédio da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco. E naquele dia a gente foi dar as notas, né? E eu fui avaliar os alunos vinham com manequim e vinham com o dente também, mostrando aqueles dentes de forma unitária no troquel. Chegou um determinado aluno que eu percebi que ele veio, eu percebi, ou seja, acompanhei o trabalho dele e vi que ele não era daqueles que estava mais envolvido com aquela prática. Mas foi passando, né? Aquele dia ali no laboratório, como mais um dia. Chega um momento, ele vem e apresenta o trabalho. Bem feito, nem parecia que era ele que tinha feito aquele trabalho naquele troquel. E aí eu me questionei, como é que ele fez esse trabalho tão bem feito se ele não está nem envolvido? Eu vi que ele estava disperso, fazendo outras coisas e tal. E ele me mostrou, eu fiz lá a avaliação naquele momento e fiquei observando o que é que ele fazia em seguida. Aí ele saiu dali, daquela avaliação, e voltou, chegou para uma amiga, deu para ela o que ele tinha feito, o que ele tinha mostrado, na verdade. Ela abriu a maletinha, lá uma caixa onde ela levava as coisas dela, botou dentro e fechou. E aí eu percebi o que estava acontecendo. O que é que estava acontecendo? Ele basicamente usou o trabalho de uma colega para me mostrar e para ser avaliado por esse trabalho. Ou seja, foi desonesto. Aí eu parei a avaliação dos outros colegas, fui lá até ele e a colega e disse, olha, eu vi o que aconteceu. Você deu o dente nesse troquel para a sua colega e ela botou na bolsa, então não é seu, é dela. E isso não está certo, né? E aí falei aquele sermão, entre aspas, né, como se diz, né? Dizendo, ó, não está certo, isso não é correto. Você não podia ter dado para ele, eu sei que às vezes a amizade a gente quer fazer essas coisas, mas não é justo, não é certo com os outros colegas e atrapalha o aprendizado inclusive dele, porque ele está usando um trabalho que não é dele. E falei, conversei, né, e disse, vou baixar a nota e tal, e saí dali e fui lá e baixei a nota. Daí, tudo bem, tudo normal, ele ficou olhando para mim, não falou nada porque sabia que estava errado, a colega, eu fiquei até analisando, né, ela pálida, né, assustada, né, porque na verdade ela não tinha nada a ver com isso, no sentido de que ela fez a prática, mas tinha a ver quando passou para ele de forma indevida, para ele apresentar para mim, e ela sabia que ele ia fazer isso, né, e percebeu que ele fez isso, né. E ali terminou a prática,
foram dadas as notas, naquela época era anotar num papel realmente, né? E daí passei na secretaria, deixei a nota que ia ser dada no dia seguinte para toda a turma, né? E já era uma nota que já era nota para a finalização do semestre. E aí o que é que acontece? Eu venho no outro dia para a faculdade, entro na faculdade, vou na secretaria, a secretaria já estava dando as notas, não era de forma digital, era ainda num papel que o aluno chegava lá, olhava a nota dele e saía. E todo mundo olhando as notas, os alunos, rotina normal já, a gente já se organizando para preparar a prova final para quem ia precisar fazer essa prova final. E aí resolvi algumas coisas, algumas situações que precisavam ser resolvidas e a minha sala ficava 2 níveis acima da secretaria, né? Ou seja, um vão de escada e um segundo vão de escada. Quando eu chego no segundo vão de escada, encontro um dos melhores alunos da turma sentado no degrau, chorando, feito criança. Me assustei, eu disse, o que é que está acontecendo que você está chorando desse jeito? Fiquei preocupado e assustado, né? Aí ele levanta a cabeça, que estava chorando muito, com os olhos cheios de lágrimas, disse assim para mim, professor, por que o senhor botou uma nota tão baixa em mim? Aí o chão parece que faltou naquela hora. Digo, como uma nota tão baixa que eu pus em você? Pois é, professor, eu cheguei lá na secretaria para ver minha nota, eu tirei uma nota baixíssima. E eu vim aqui perguntar ao senhor por que eu tirei uma nota tão baixa. E aí caiu a minha ficha, o que tinha acontecido. O que aconteceu? Na turma, ou seja, nessa turma, tinham 3 alunos com o mesmo nome, que eu não vou dizer aqui até para preservar a situação, né? E ele era um desses alunos, ou seja, esse que estava ali chorando copiosamente, como se diz, era um dos 3 alunos e, por sinal, um dos melhores alunos da turma. Sempre interessado, sempre frequentando as aulas, prestando atenção, fazendo as práticas, um ótimo aluno. E aí eu percebi que eu coloquei a nota no aluno errado. Já pensou que situação? O que é que eu ia dizer agora? Eu pensei rapidamente e disse para ele, olha, foi um engano da minha parte, me desculpe, vá para casa que você passou. Tem certeza, professor? Isso ele parando, né, se recompondo, tenho, eu errei, sua nota não é para ser uma nota baixa. E aí ele se levantou, agradeceu, eu desci na secretaria e alterei a nota dele. E aí moral, como se diz, moral da história, eu basicamente coloquei a nota do aluno, que era um aluno para ir para a final, não merecia uma nota boa. E na dele coloquei que merecia a melhor nota, uma nota baixa. E aí não era justo com ele que ele pagasse por isso, que ele não tinha nada a ver com essa história, foi engano meu. E daí eu fiquei refletindo, né? Eu não mexi mais na nota daquele aluno, porque eu digo, a vida vai ensinar ele, né? Já tinha sido divulgada a nota, já tinha, tá? E de qualquer forma, ele não era um dos piores alunos, era um aluno que o transcorrer do curso poderia aproveitá-lo, ou seja, corrigir qualquer deficiência dele. O ato foi que não era justo o que ele estava fazendo, né? O ato de tentar enganar, né? E ao mesmo tempo não podia ser injusto com esse que era um dos melhores alunos da turma. Então essa foi uma das vezes, ou talvez que eu me lembre, a única vez que eu fiz um aluno chorar. Aprendi muito com esse processo e entendi que ele era um bom aluno, e tanto que hoje, anos depois, eu encontro com ele, uma pessoa super bem sucedida. Eu não sei nem se ele vai lembrar dessa história, mas me marcou profundamente. Então eu vim aqui para dizer que é isso, né? Que na docência, na carreira acadêmica, na carreira que a gente escolhe na vida, dentro da odontologia ou não, tem muito aprendizado, cada dia um aprendizado, e esse foi o meu, dentro de tantos outros que tive, mas esse foi o dia que eu fiz um aluno chorar, e não chorar de emoção positiva, mas sim de tristeza, né? Aprendi muito com isso, tá bom? Então, se vocês gostaram dessa história, dá um like aí. Também, se não gostou, pode também tirar o like que você deu no início, se você fez isso, tá? E vai ter mais por aí, tá bom? Um grande abraço, espero que todos estejam bem, que continuem bem, e a gente se vê em algum momento no mundo online ou no mundo offline, tá bom? Um abraço.